Beleza, fechou. Bom, aula 2, como está no nosso cronograma, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre regulação, né? Que normas contábeis e regulação, que um pouco vocês já viram com o Lucas, né? Que eu vi que ele já postou, né, no YouTube. Então não vou me aprofundar muito, né, para não ficar muito repetitivo, né? Bom, vamos começar falando um pouquinho de auditoria, tá? A auditoria é uma das principais funções da auditoria financeira, é fiscalizar a eficiência, a conformidade dos controles financeiros gerais de uma organização, verificando se os valores reais são compatíveis com os apresentados em extratos bancários e registros contábeis, além de comprovar se a atuação da gestão financeira está de acordo com as leis e normas da contabilidade financeira, ou seja, resumindo, as empresas contratam, as empresas de capital aberto contratam outras empresas que fazem auditoria dos relatórios financeiros para justamente verificar se não está ocorrendo alguma fraude, né? As principais empresas de auditoria atualmente é a Deloitte, a Ernst Young, EY, né? A KPMG e a PwC. Tá? Essas 4 empresas, elas são responsáveis por 2/3 dos serviços de auditoria nos Estados Unidos, né? Então, elas também atuam aqui no Brasil, né? Inclusive, se vocês quiserem dar uma pesquisada no site delas, é bem interessante, né? A Deloitte, ela tem uma seção específica no site, né? Quase que uma revista que eles têm, que eles passam algumas notícias, né? Com relação a negócios, algumas normas também, então é bem interessante a gente dar uma olhada no site dessas empresas. Bom, e qual a importância da auditoria para o mercado de capitais? Tá? A principal função da auditoria é quando a gente fala na relação com investidores, né? Porque quando uma empresa abre o seu capital, né, ela realiza o IPO, ela não tem histórico. Então é natural que os investidores tenham um certo receio em investir nessa empresa. Tá? Então, ao realizar, né, a auditoria, após essa empresa de capital aberto contratar, né, uma empresa de auditoria, ela vai, obviamente, auditar essas contas, né? Então vai dar uma comprovação, né, para o mercado de que aquela empresa é, entre aspas, honesta, né? E também ajuda com outros procedimentos, né? Então, além desse serviço de auditoria, que o termo correto é auditoria externa, né, ou auditoria independente também, né? Essas empresas também fornecem outros serviços, né? Como consultoria tributária, ajudando na elisão fiscal, né, no planejamento tributário, ajudando essas empresas a pagar menos impostos, né, de forma lícita. Elas também fornecem serviços de auditoria interna, tá, que é o oposto, né, que seria ajudar a administração de uma companhia a estabelecer controles internos eficientes, tá? Para evitar, seja desperdícios no processo produtivo, até questões legais também, né? Então, também oferece esse serviço de auditoria interna. E também um terceiro serviço que as empresas de auditoria fornecem, também é bem curioso, né? Eu também não, pesquisando, eu fiquei bastante surpreso, não esperava, né? Mas essas empresas também
ajudam, auxiliam, né, nos processos de M&A, né, de fusões e aquisições. Claro que seriam alguns aspectos assim, operacionais, né. Bom, agora passando um pouquinho para contabilidade. Tá? A nossa aula de hoje tá dividida nessas 4 partes. Tá? A gente vai falar sobre auditoria, contabilidade, regulação e, por fim, um pouquinho de agências de risco. Tá? Falando um pouquinho dessa questão de regulatória da contabilidade. Tá? No Brasil, a gente tem o CPC, tá? Que é algo bem conhecido de quem faz contábeis. Né? Eu não sei se tem alguém aqui que está fazendo a cadeira que faz contábeis, mas quem não é da contábeis não tem muito conhecimento. Né? Que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Tá? O CPC foi criado pela resolução do CFC de 2005 e tem como objetivo o estudo, o preparo e a emissão de documentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, levando sempre em conta a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Essa parte é a principal, é a essência do CPC. Né? O CPC ele foi criado justamente por isso, tá? Diante da necessidade de haver uma padronização na divulgação das informações financeiras das empresas. De forma que, por exemplo, a gente está aqui no Brasil e tu vai analisar um relatório, por exemplo, da Vale, o padrão com que as normas com que é feito, é elaborado esses relatórios, é semelhante, é equivalente ao que é realizado nos Estados Unidos. Então, a principal vantagem foi que a gente, com o CPC, a gente traduziu essas normas internacionais, que eu já vou chegar lá, e a gente consegue comparar as duas coisas. Tá? Então, essa questão de método de elaboração de relatórios financeiros ajuda quem é, por exemplo, analista, né, facilita muito, né, o trabalho dos analistas, né, ao analisar esses relatórios. Tá? E o CPC, né, foi idealizado a partir da união de esforços das principais entidades, sendo elas a APIMEC, que a APIMEC ela regula a atuação dos analistas de valores mobiliários, né? A galera que vai tirar o CNPI e tal, é a APIMEC que faz essa fiscalização. A B3, né, a Bolsa, e o CFC, né, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Tá? Essas são as principais entidades que participaram, né, da criação do CPC. Mas, claro, tem muitas outras, são 7, se não me engano, 7 ou 8 entidades que, então, diante dessa necessidade, criaram o CPC. Tá? Com relação à comunicação do CPC, tá? O CPC ele emite os pronunciamentos técnicos, que é o nosso principal interesse aqui no curso. Tá? Eu já vou mostrar um pouquinho. E também estabelece interpretações, orientações e comunicados. Tá? Ao todo, a gente tem 50 CPCs, mais 2 casos especiais. Tá? Aqui um é de empresa em liquidação e o outro é para pequenas e médias empresas. Tá? Já vou mostrar um pouquinho, só vou terminar aqui. Bom, as normas internacionais, né, que é o que eu estava falando há pouco. Tá? A gente tem o International Accounting Standard Board, né, que seria o comitê, né, comitê de padrões comitê internacional de padrões contábeis, de normas contábeis, né? Então, uma organização internacional cujo objetivo principal é a harmonização
e padronização das práticas contábeis em todo o mundo, garantindo, portanto, a eficiência e a transparência na divulgação de informações financeiras pelas empresas. O IASB é responsável pela publicação e atualização das International Financial Reporting Standards, que é justamente isso, né? Essa International Financial Reporting Standards, o IFRS, corresponde a todas essas normas internacionais, normas que ditam, estabelecem como é que vai ser redigido, como é que vai ser elaborado os relatórios financeiros das empresas, né? Então, questão de balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração do fluxo de caixa. Tá? Então, a gente, através do CPC, né, a função do CPC é traduzir e adequar essas normas internacionais para a realidade brasileira. Tá? De forma como eu já tinha pontuado, né, a gente poder, aqui no Brasil, né, analisar o relatório, por exemplo, do Facebook, do Google, por exemplo, da Tesla, a gente não vê tanta diferença assim, tá? Na estrutura do relatório. Tá? Deixa eu compartilhar aqui um pouquinho do site do CPC. Não, melhor, eu vou abrir um CPC, que aí fica mais fácil. Bom, como eu disse, são 50 CPCs, né? E se vocês forem ver bem, só esse é o primeiro, né? CPC 00. Então, só esse tem 62 páginas. Então, a primeira vez que eu peguei um para ler, eu achei bem complicado, né? Eu acho que é algo meio que natural, né? Porque a gente da economia não tem muito contato. Tá? Então, por exemplo, esse aqui trata da estrutura conceitual dos relatórios financeiros. Tá? Então, se vocês analisarem bem, é algo bastante técnico, né? Mas é algo que pode ser necessário na atividade de um analista de valores imobiliários. Tá? Então, é algo que, inclusive, cai na prova do CNPI. Tá? Então, se vocês lerem bem, vocês conseguem perceber que é algo bem técnico mesmo. Tá? Mas é mais a título de curiosidade. A gente não vai se aprofundar muito. Deixa eu voltar a compartilhar o PowerPoint. Bom, então vocês podem acessar o site do CPC, tá? E dar uma olhada, né, em cada um dos 50 CPCs. Tá? Como eu disse agora há pouco, pode haver situações no dia a dia do trabalho de um analista, por exemplo, que ele tem alguma dúvida com relação a alguma norma e aí seja necessário dar uma pesquisada no CPC. Tá? Quando eu fiz, por exemplo, a cadeira de contabilidade financeira, na aula o professor ficou com alguma dúvida em relação a lançar custos no imobilizado. Então, por exemplo, a empresa comprou uma máquina e ela não sabe o que tem que lançar como custo daquela máquina. Por exemplo, a instalação da máquina,
o transporte da máquina. Então, tem um CPC específico que se trata de imobilizado, que ele explica exatamente o que tem que considerar como custo na hora de contabilizar um imobilizado. Tá? Então, isso é só um exemplo de vários que o CPCs ele estabelece. Tá? Então, é algo bem curioso. Tá? Bom, agora passando um pouquinho para a regulação. Tá? De novo, essas entidades vocês já viram na aula com o Lucas, tá? Então não vou aprofundar muito também. Tá? Essas são as entidades fiscalizadoras, né? Lembre que tem as entidades normativas, fiscalizadoras e as operadoras. Tá? Essas são as fiscalizadoras, né? A CVM, que a CVM é uma autarquia federal responsável pela fiscalização das companhias de capital aberto, com o objetivo de proteger os investidores e garantir práticas justas no mercado de capitais. Para isso, ela estabelece resoluções, deliberações e instruções. Aqui é o site que eu vou mostrar também rapidinho para vocês. Aqui. Tá, abriu. Bom, aqui é o site da CVM, tá? Na aba especificamente de legislação. Então, aqui é um pouco mais sobre normas, tá? Regras, assim, que a CVM estabelece. Então, vocês querem saber um pouquinho sobre, por exemplo, a atividade de um analista, tá? Então, aqui tem uma resolução da CVM a respeito dos analistas de valores imobiliários, tá? E aí, claro, ela estabelece sobre tudo, né? Então, por exemplo, sobre a necessidade do analista tirar uma certificação que é o CNPI, sobre a remuneração e todas as regras de conduta. Então, por exemplo, analista, assessor, fala um pouquinho de fundo de investimento, um pouquinho sobre intermediários, normas contábeis. Então, essa questão de normas também é algo bem interessante da gente estudar. Só vou dar um exemplo como que não, no primeiro momento não parece tão importante, tá? Mas vou dar um exemplo aqui que vai ficar um pouco mais, chamar um pouquinho mais a atenção. Vou mostrar uma deliberação da CVM. Deliberação 890. Ver se compartilhou. Tá, compartilhou. Só um exemplo, tá? Que às vezes parece algo muito abstrato, né? Mas a deliberação da CVM 890, de 6 de março desse ano agora. Essa deliberação, qual é o tema? Né? Atuação irregular no mercado de valores mobiliários por parte de pessoas não autorizadas pela CVM, nos termos do artigo 27 da Lei 6385, de dezembro de 76. Então, aqui fala, o presidente da CVM torna público que o colegiado em reunião realizada em 5 de março de 2024, e considerando que apurou a existência de indícios de que a pessoa tal, né, e aí depois deliberou alertar que os participantes do mercado de valores imobiliários e o público em geral sobre o fato que a pessoa não preencheu os requisitos previstos na legislação da CVM, portanto, não pode atuar com serviços de análise de valores imobiliários. Tá? Então, claro, aqui não quer dizer, tá, que a pessoa fez algo errado, apenas que não atendeu às exigências da CVM para atuação.
Tá? Então, isso aí vê como é importante, que é muito comum, né? A gente vê pessoas, por exemplo, passando recomendações, por exemplo, investe em tal ação, investe em tal fundo de investimento, tá? Mas aí a gente tem que ver se a pessoa tem a devida autorização para isso, tá? Então, como eu já tinha dito, né? A CVM, ela atua para fiscalizar as empresas de capital aberto e proteger os investidores, né, e garantir a atuação justa do mercado de capitais, né, evitando qualquer tipo de manipulação de mercado, tá? Então, só nesse exemplo a gente vê só como é importante, né, a atuação da CVM, né, evitando atuação profissional irregular, né. Deixa eu voltar para o PowerPoint. Tá. Bom, agora a Ambima, né, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, é uma entidade reguladora do mercado financeiro, tá, que tem como objetivo informar, representar, autorregular e educar. Tá? De novo, para nós vai ser mais interessante, tá, a gente se ater à questão da informação, tá, que a Ambima divulga diariamente relatórios sobre fundos de investimento, preços e índices, né? Tem os índices da Ambima, né, que vocês acho que ainda vão ver com o Lucas, né? Os índices da Ambima, as curvas futuras de juros também, né? Então, e outros dados abertos que a Ambima fornece, né? Deixa eu ver se está até aberto aqui rapidinho, vou mostrar. Tá. Só a título de curiosidade. Aqui. Tá, beleza. Bom, aqui é o site da Ambima, tá? Então, essa design que eles fizeram no site aqui bem interessante, tá? Informar, representar, autorregular e educar, tá? Aqui é um pouquinho do desempenho do índice da Ambima, IMA geral, tá? Mas tem os outros índices da Ambima, por exemplo, tá? O IMAB, que é os índices atrelados à inflação, e RFM é índice de pré-fixado, tá? Então, aqui todos os índices da Ambima que, por exemplo, os gestores, né, e analistas também acompanham bastante. Tá? Mas, de novo, tem muitos outros dados no site da Ambima, caso vocês tenham interesse. Tá. Bom, o Banco Central é uma autarquia federal de natureza especial, criada pela Lei 4595 de 64, tem como principais objetivos assegurar a estabilidade de preços, né, a política monetária, zelar pela estabilidade e pela eficiência do mercado financeiro, atuando também na fiscalização, né, da abertura de instituições financeiras, né, e para isso ela estabelece instruções normativas e resoluções. Tá? Na próxima aula, que vai ser a aula macro, eu vou falar um pouquinho mais sobre o Banco Central, tá? que a gente vai falar sobre alguns relatórios macroeconômicos, tá? Que é algo bem utilizado, né, no mercado financeiro, por exemplo, o relatório trimestral da inflação, o relatório Focus. Né? Então, não vou abrir aqui, porque senão a gente vai falar um pouquinho da aula que vem também, né? Dar um pouquinho de spoiler, então mostrar na aula que vem um pouquinho mais detalhadamente a respeito do Banco Central. Bom, e por fim, as agências de risco, de rating, né?
As agências de classificação de risco de crédito são empresas que avaliam determinados produtos financeiros ou seus emissores, quem emite títulos de dívida, né? E classificam esses ativos ou empresas segundo o grau de risco de não pagamento no prazo fixado. As agências passaram a ser reguladas pela autarquia a partir da edição da instrução CVM 521. Tá? As principais agências de risco é a Fitch Ratings, a Moody's e a Standard & Poor's. Tá? Aqui a tabela referente aos tipos de classificação. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Tá? A Fitch e a Standard & Poor's é igual. A tabela, a classificação é igual, tá? Da Standard & Poor's da Fitch. Por isso que eu não coloquei da Fitch aqui, tá? Então, AAA é a que tem a qualidade mais alta, tá? Ou seja, portanto, o risco da calote da empresa, né, que emitiu aquela dívida, da calote é muito baixo. Por consequência, a remuneração que aquela empresa vai pagar pelo título de dívida, né, ou seja, os juros, né, que a empresa vai pagar por aquele título vai ser bem menor, né, dado que o risco é menor, né. Então, aí a gente volta àquele ditado, né, quanto maior o risco, maior o retorno, tá? Então, essas métricas aqui são extremamente importantes, tá? Então, AA, então aí vai baixando, né? Então, D já é inadimplente e o AAA é a nota máxima. Tá? Eu não sei se vocês já investem, mas quando vocês vão investir pela corretora, seja pela Rico ou pelo BTG, vocês vão ali na renda fixa, né, e vem os títulos que estão sendo ofertados, né? Então, vocês vão ver, claro, crédito privado, né? Então, vocês podem ver um CRI, uma LCI, tá? E aí vocês veem a empresa, tá? Então, sei lá, Jales Machado, JBS, tá? Então, JBS lá emitiu um CRA. Aí tu quer saber qual é o nível de risco, né, da JBS. Aí tu pode acessar o site da JBS e aí tu vai ver ali rating, né? Normalmente tem uma aba, né, rating ali, e aí a própria empresa, né, vai divulgar, né, a análise que essas três principais agências, né, a SP, a Moody's e a Fitch, qual foi o parecer, né, dessas três empresas a respeito da empresa de capital aberto, né, JBS, a Petrobras e tal. E aí pode ser qualquer um desses, né? Óbvio, de novo, que quanto menor a nota, maior o risco, e por ser maior o risco, maior tende a ser a taxa de juros, né, que vai remunerar aquele título, né, aquele título de crédito. Tá? Então, claro, pode ser. Isso vale para qualquer tipo de remuneração. Tá? Pode ser um título pós-fixado, pré-fixado, atrelado à inflação. Tá? O que vai dizer se vai ser menor ou menor, maior ou menor, a remuneração do título vai ser a nota de crédito. Tá? Mais um adendo que as empresas têm a nota de crédito brasileira internacional, tá? Que, claro, né, a nota de crédito nacional, se a empresa é nacional, a dívida dela é em reais, tá? Ao passo que, por exemplo, a JBS, que é o exemplo, né, ela vai emitir um título para financiar uma planta industrial nos Estados Unidos, vai emitir o título de dívida em dólares, por consequência, é bem mais arriscado, né? Então, é por isso que essas agências, elas fazem esses dois tipos de avaliação, né? Uma avaliação que é em reais e outra avaliação que é
que é em dólares, né, que seria internacional. Né? A Moody's é um pouquinho diferente, tá? Por exemplo, aqui é AAA, tá? Mas aí é A1, A2, aí depois BA1, então muda um pouquinho, tá? Mas em essência a ideia é a mesma, tá? Quanto mais alta a nota, mais segura a empresa e menor tende a ser a remuneração daquele título que a empresa vai emitir. Tá? Eu ia falar um pouquinho nesse slide aqui sobre alguns índices como risco país, IMBI, CDS, mas aí a gente ia fugir um pouquinho da ideia da nossa aula, tá? Que aí a gente, de novo, iria entrar um pouquinho no contexto macro, né? Por exemplo, CDS, IMBI, né? Então, esses índices que tem alguma relação, né, com crédito também, né? Eu vou deixar para falar na próxima aula, tá? Que a gente vai tratar exclusivamente sobre o contexto macro. Tá? Vai ser sobre isso, vou mostrar um pouquinho os relatórios macroeconômicos, indicadores, tá? Porque é essencial, né? Ter essa visão macro, essa ideia macro, é extremamente importante, independente da área que vocês forem atuar, tá? No mercado financeiro. Seja no varejo, no atacado, se for trabalhar numa gestora, tá? Todo mundo tem que ter uma boa noção sobre macroeconomia, tá? E, a princípio, é isso, tá? Acho que não faltou nada. Essa aula também foi um pouco mais rápida, porque é mais teórica, tá? Então, eu acredito que seja isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar. Eu vou aproveitar e já vou mostrar o drive da liga, tá? Que eu mandei a mensagem lá no grupo que eu já tinha adicionado 2 arquivos em Excel a respeito da tabela dos grupos e setorial da B3. Tá? Deixa eu só abrir o drive aqui. Tá, beleza. Bom, aqui membros intermediários. Primeiro semestre. Aqui, aulas material, vou disponibilizar os PowerPoints, tá? PowerPoint eu vou disponibilizar da aula anterior assim que acabar o prazo para entregar o resumo, né? Tá? E trabalho aqui, tá? Eu dividi nas pastas, tá? Primeira pasta, vocês vão anexar aqui o PowerPoint da apresentação da primeira parte, qualitativa, tá? Que tá, eu botei o meu como exemplo, né? Mas, como eu já havia dito, vocês podem usar os trabalhos de outros semestres, né? Semestres anteriores, tá? Caso vocês queiram, que eu também coloquei como exemplo, tá? Relatório também, coloquei como exemplo. E esses 2 arquivos aqui que eu anexei, tá? Deixa eu ver se vai abrir. Tá, deixa eu abrir o outro aqui. Tá. Só vou mostrar aqui o Excel das empresas da Bolsa.
Bom, como eu havia colocado no grupo, vocês podem se dividir em grupos de duplas ou trios, tá? 2 ou 3 pessoas. E aí vocês vão abrir esse arquivo setorial B3, né, que, como eu mostrei, está ali no Drive. Tá? E aí vocês vão procurar pela empresa que vocês quiserem, tá? A empresa que vocês têm interesse em analisar. Tá? Aqui estão todas as empresas da Bolsa. Tá? Aqui petróleo, 3R Petróleo, por exemplo, PetroRio que eu havia feito. Tá? Tem todos os setores, materiais básicos, mineração, siderurgia, tá? Literalmente todos. Tá? Então, eu recomendo que vocês já vão se organizando, tá? Justamente para não ir acumulando demais as coisas, né? E também, né, que aí fica bem mais fácil com antecedência, né? Fica bem mais fácil de dividir, né, as tarefas de cada um. Tá? Aí vocês escolhem a empresa, tá? E aí, deixa eu compartilhar aqui o outro Excel. Aqui. Aí, assim que vocês escolherem qual a empresa, deixa eu ver se abriu. Tá. Assim que vocês escolherem a empresa, aí vocês vão aqui na tabela dos grupos, tá? E aí vocês coloquem quem é o grupo, tá? Escolham um nome para o grupo, né? Qualquer nome que vocês quiserem, tá? Não é aleatório, apenas ilustrativo. A empresa, o ticker da empresa, tá? O setor, subsetor e o segmento, tá? Isso aí tá nesse próprio Excel setorial da B3, tá? Esse setorial B3 tem todas as informações, tá? Setor, subsetor, segmento. Tá? Então, assim que vocês formarem os grupos, escolherem a empresa, vocês já podem colocar aqui na tabela. Tá? Grupo de 2 ou 3 pessoas. Tá? E era isso. Na próxima aula, que a gente vai falar sobre o contexto macro, né, os indicadores e tal, caso vocês queiram, eu posso abrir o PDF PowerPoint referente à primeira apresentação qualitativa e explicar um pouquinho mais sobre como seria o trabalho qualitativo da apresentação, mas é bem tranquilo. Tá? E lembrando que a entrega do relatório vai ser no final do curso, tá? E as apresentações, a primeira e a segunda apresentação, vocês podem adicionar nas pastas ali que eu coloquei, que eu citei ali, tá? E é isso, tá? As apresentações vocês podem mandar os PowerPoints, tá? Só o relatório que tem que ser em PDF. Tá? E era isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar. Está mutado. Bom, então, caso vocês não tenham nenhuma dúvida, então por hoje é isso, tá? Então, tá encerrada a nossa aula, então até semana que vem. Tá? Não esqueça que tem reunião agora às 6 também. Então tá. Valeu, gurizada. Até mais. Feito. Tchau, tchau.